Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje eu trago mais uma vez um tema importantíssimo, que é a revisão de reforma dos militares já reformados, né? Com essas alterações recentes na lei, tudo tem acontecido. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Luz, sou professor de Direito, mestre em Direito Constitucional e também advogado na área militar. Esse é um tema que eu vou trazer para vocês hoje com um estudo de caso, né? Vou explicar a vocês aqui, mostrar um caso específico, um caso do nosso escritório, para vocês entenderem aqui como é que funciona isso, tá bom? E os erros que o pessoal tem cometido nessas revisões de reforma. E onde pode ser feita a revisão de reforma pelas Forças Armadas e onde não pode ser feito. E isso a gente explica agora nesse vídeo, tá bom? Veja só, a revisão de reforma, né, gente, como vocês sabem, para quem acompanha aqui meu canal e você que é militar ou é reformado, tem um parente que é reformado, ela pode acontecer a partir de agora de uma previsão que aconteceu no artigo 112A. Esse artigo aqui, ó, 112A do Estatuto dos Militares. Então, esse artigo trouxe a previsão legal de que o militar reformado por incapacidade definitiva, ele poderia ser ou reformado por invalidez, são coisas diferentes, vocês sabem, já expliquei sobre isso. O incapaz definitivo, ele ainda pode trabalhar, ele pode exercer funções de natureza civil, ou seja, trabalhar em outras coisas que não sejam atividade militar, ou seja, uma... E o reformado por invalidez não, né? Ele não tem mais condições de trabalhar em nenhuma atividade, nem civil ou militar. Só que aí esse artigo criou a possibilidade de o quê? Ó? De, por iniciativa da administração militar, a qualquer momento, para a revisão das condições que ensejaram a reforma. Ou seja, vamos dizer que o cara foi reformado lá em 2015. E agora, a administração militar convoca ele, faz uma nova inspeção de saúde e pode fazer o quê? Rever os proventos de reforma dele e mudar a condição dele, inclusive reduzindo os proventos lá de reforma. Ou seja, ele era capitão, agora não é mais. Ele era terceiro sargento, agora não é mais, em relação aos proventos, né? Ao que ele recebe lá. Ou ele pode o quê? Pegar um militar que era um militar inválido e dizer, não, esse militar não é mais inválido. Esse militar agora é incapaz definitivamente. Então, isso é uma previsão que foi trazida por essa lei. Só que acontece, gente, nós vamos ver aqui que tem alguns problemas disso aqui. Vamos a um caso aqui específico. Mostrar o caso para vocês aqui. Esse caso, gente, é o caso de um militar, tá certo? Da 5ª Região Militar. Veja que isso é recente agora, ó, de maio de 2022. Esse militar da 5ª Região, ele nesse despacho aqui, a região militar, fez um despacho assunto revisão de processo de reforma. Revisão de processo de reforma. E aí o que acontece? Processo originário, tal, tem aqui a data do DIEX de 2021, no qual proposta a revisão de reforma do soldado, tal, vinculada ao comando de uma determinada brigada, que eu não vou, de um determinado batalhão, na verdade, que eu não vou dizer aqui. Trata-se de reforma por cumprimento de julgado. Então, o que acontece? Que reforma foi essa? Esse militar ele foi reformado judicialmente. Ele entrou com ação judicial, ganhou a ação judicial e foi reformado. E foi concedida a ele, ó, como tem aqui, ó, a remuneração correspondente ao grau hierárquico imediato. Como vocês estão vendo aqui, ó, grau hierárquico imediato. Quando o militar é considerado inválido, ou seja, nós estamos tratando de um caso que o militar aqui é um militar inválido. Militar inválido. O que é que acontece? Ele era soldado, então ele vai para o grau hierárquico imediato, vai receber como o quê? Terceiro sargento. Aí o que acontece? E veja, gente, essa reforma aqui foi publicada quando? Em 2008. Quer dizer, professor, que o cara está reformado, esse militar aqui, desde 2008. Desde 2008. E 14 anos depois, agora, o Exército quer mexer nessa reforma desse rapaz. E mexeu.
Vejam só. Aqui vai dizer o seguinte, ó, o comandante da 5ª Região Militar determinou a revisão dos processos de reforma em virtude da inclusão do artigo 112A no Estatuto dos Militares. E é o que acontece. O que aconteceu aqui? Esse soldado reformado, ele foi convocado para o quê? Uma nova inspeção de saúde. Por isso que eu digo a vocês, gente, cuidado nessas novas inspeções de saúde. Se você for convocado para inspeção de saúde, tenha extremo cuidado. Por quê? Porque você pode ter muitos problemas depois. Você tem que ir para a inspeção de saúde muito bem orientado, muito bem documentado. E eu tenho um vídeo aqui explicando como é que você tem que fazer nessas novas inspeções de saúde dos reformados aí que estão sendo convocados. E estão fazendo convocação em massa, viu, gente? É de todo jeito. Na análise do processo, restou constatado que em nova inspeção de saúde para fim de revisão de reforma, o soldado foi julgado com parecer incapaz definitivamente. Ou seja, olha o que é que fizeram, olha a sacanagem que fizeram com esse militar aqui, gente. Olha que coisa terrível que fizeram. Ele era inválido há 14 anos, desde 2018. Agora o Exército diz, não, ele não é mais inválido. Ele agora é incapaz definitivamente. Ou seja, como maneira de retirar os proventos com grau hierárquico imediato, que era o quê? De 3º sargento. Toda a construção aqui em torno disso, gente, é na tentativa de reduzir os proventos de reforma militar ou de desreformá-lo, inclusive caçar sua reforma. Aqui eu estou trabalhando com um caso de revisão de reforma, mas poderia haver o quê? Não só uma revisão de reforma, mas uma cassação de reforma. Foi feita uma nova inspeção, provavelmente esse militar aqui, ele quando chegou para mim para conversar comigo, ele já tinha feito essa inspeção, não tinham levado uma documentação boa, não foi bem orientado, e o que, gente? O que é que aconteceu? Fizeram aqui todo o parecer, um parecer técnico aqui, ó, lá em 2022, já em abril, ó, tá aqui, ó, parecer técnico tal, ata de inspeção aqui de saúde, e aí fizeram toda a fundamentação, disseram agora que ele não é mais inválido, mas ele é incapaz definitivo, e o que é que aconteceu? Ó, olha a conclusão. Olha a famigerada conclusão. Diante do exposto, uma vez que não subsiste a condição de invalidez do aludido militar, dou o seguinte, deferida a revisão de reforma do soldado vinculado aqui. Então, veja, tiraram a reforma do soldado, quer dizer, deferiram a revisão de reforma do soldado. Não cassaram, mas reduziram. O que é que vai acontecer com ele, gente? Imediatamente, está aqui a decisão. Edita-se uma portaria nova, cancelando aquela 2008, e agora vai ter uma nova portaria com o quê? Ele agora vai ter reforma com os proventos na mesma graduação. O pulo do gato é aqui para a administração militar. É colocá-lo com os proventos o quê? Na mesma graduação. Aí, ó, colocaram aqui para retificar a base de cálculo dos proventos, tá aqui, ó, retificar a base de cálculo dos proventos e alterar a ficha controle dele aqui também, todos os dados dele, que é aquela ficha que os militares têm, de toda a vida militar. No caso do Exército, o nome é ficha controle. Então, veja, gente, então, isso aqui, obviamente, é o quê? É completamente absurdo. Isso é inconstitucional. Não pode acontecer isso. Por quê, professor? Veja, gente. Esse caso desse militar, ele foi reformado judicialmente. Isso aqui foi feito o que a gente chama de quê? De coisa julgada. Coisa julgada. Então, se foi feito coisa julgada aqui, esse militar não pode mais. Então, veja só. No caso da coisa julgada, não pode haver, gente, não pode haver mudança nesse sentido. Imagina só, algo que o judiciário decidiu há 20 anos atrás, vou dar um exemplo básico, um divórcio. Você se divorciou há 20 anos atrás litigiosamente. E aí agora você tem o desfazimento, né?
você vai pegar essa coisa julgada que já foi feita há 20 anos atrás do seu divórcio litigioso e mexer nesse divórcio. Isso é inconstitucional, pessoal. Isso viola completamente o sistema jurídico. Isso desestabiliza as relações jurídicas. O militar tem uma relação estabelecida com a administração militar e com a administração pública, com o Estado, a partir de uma decisão que foi obtida por ele, legitimamente. Então, veja, essa coisa julgada aqui não pode ser alterada. Ela não pode ser alterada, a não ser que ela tivesse sido obtida através de uma fraude. Não pode ser alterada. Então, o que é que a gente tem que entender aqui? É que, uma vez o militar, ele sendo reformado judicialmente, ele não pode ser, gente, mudar essa condição dele. Tá certo? Não pode ser mudada. Como é que a administração pública disse há 14 anos atrás, o Estado juiz, que, nesse caso aqui desse militar, ele teve uma sentença do TRF, uma sentença de primeiro grau na Justiça do Paraná, teve uma sentença, um acórdão de segundo grau no TRF4, e foi confirmado tudo isso. E 14 anos depois, a administração pública, eu vou mudar aqui. Então veja, o que é a grande questão é que os proventos de reforma dele antes eram de terceiro sargento e se tornaram o quê? De soldado. Então veja só, aí explicando um pouco, esse caso aqui que eu comecei de trás para frente, esse modo de reforma é a reforma judicial. Reforma judicial, gente, não pode a administração militar ir alterar isso por ela mesma, porque de manhã acordou e achou que podia alterar isso. Isso é completamente inconstitucional. Professor, então o que é que eu faço num caso como esse? Se eu sofrer e eu estou com um problema com um familiar, alguém, gente, aqui você vai ter que fazer o seguinte, judicializar essa questão. Anular esse ato aqui. Veja que foi um ato aqui, do comandante da 5ª Região Militar. Tá ele aqui dizendo. Então, esse ato aqui deve ser o quê? Um ato deve ser anulado judicialmente. Imediatamente, inclusive. Você deve pedir liminar e tudo. Porque o que é que vai acontecer imediatamente com esse militar agora? Ele vai ter metade, gente. Metade aqui, basicamente. 50% dos seus proventos de reforma cortados. Né? Reduzidos. Gatunados aqui num ato absurdo. Então, não marque bobeira, tá certo? Não marque bobeira com isso. Então, esse é um caso clássico de uma situação que a administração militar não pode, porque o militar foi reformado judicialmente. Professor, e na questão dos reformados administrativamente? Gente, eu vou fazer outros vídeos sobre isso para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Se gostou do meu vídeo, gostou aqui do conteúdo que eu coloco, venha se junte comigo no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, manda mensagem para mim, fala comigo no WhatsApp, me segue no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho. É uma satisfação sempre conversar com vocês. E aqui eu não enrolo não, aqui eu trago conversa dentro, eu conto a história e eu mostro tudo aqui para vocês entenderem como é que funciona isso, para você não ser enganado, para que os seus direitos sejam preservados como militar reformado. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, fiquem na paz.